Bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos hoje nessa que é a quarta aula, do livro do James K. Smith, e tem me marcado muito estudar esse livro porque ele é um livro que trata de aspectos que às vezes ficam num segundo momento do que nós pensamos. Não sei se vocês tiveram essa opinião quando ouviram as aulas, mas parece que o James K. Smith, de alguma forma, eu estou falando nesse tom para não atrapalhar, e por isso que eu fechei tudo aqui. O James K. Smith parece que trabalha, o modo dele colocar as questões, é como se ele fizesse você pensar por detrás do que você pensa, ou por detrás do que você acha que pensa. É como se ele tivesse escrutinado o nosso pensamento e visse que por detrás de nossas motivações há outras motivações. É sempre uma sensação assim estranha quando eu leio ou quando eu ouço as coisas do James K. Smith. Parece que ele olhou, a gente foi embora, ele continuou olhando e continuou vendo. E ele viu outra coisa, ele viu um pouco mais. Na aula de hoje, nós temos como objetivo tratar de adoração. Adoração. E tirar, primeiramente, o foco do que a gente acredita ser adoração. Em nosso meio evangélico, a adoração tem muito mais a ver, às vezes, com cânticos, não é? Eu já fui, inclusive, a igrejas onde aquele momento dos cânticos é apresentado, né, Larissa, como um momento de adoração. Veja só, ela é separada dos demais momentos litúrgicos. Nós vamos agora adorar a Deus. Tá pensando comigo que o que a gente fez na leitura, o que a gente vai fazer na pregação, se destaca de tal forma que o ministro te conduz a pensar que naquele momento, e talvez só naquele momento, você vai adorar. Já estiveram diante disso? Já teve num culto onde a adoração foi colocada na disposição dos louvores? Larissa está dizendo que sim. Inclusive, uma vez eu me lembro de um culto ao qual participei, de que não teve pregação. Larissa estava nesse culto. A coisa foi e só foi louvor. Estava muito bom, a presença de Deus era notada, mas eu falei, agora vai ler. E eu me lembro que o pastor, um homem de Deus, que eu considero homem de Deus até hoje, um homem íntegro, ele falou assim, eu acho que Deus já falou tudo através dos cânticos. E, gente, não era um cântico planejado, né? Era uma coisa de vai outro, agora vai outro. Chegou um momento que eu falei, não vai ter não. E foram 1h30, quase 2 horas só de cânticos num culto pela manhã. Ou pela noite, não lembro, foi noite. Eu falei, gente, o que é isso? E ele terminou, e eu lembro que uma das falas dele falou assim, André, a presença de Deus era nítida. Eu falei, com certeza, a presença de Deus era nítida. E hoje foi só adoração, né? Enfim, esse culto ficou marcado na minha mente, essa fala também. Mas a gente quer desmitificar isso, a gente quer trabalhar a coisa em outro nível. Portanto, nessa aula 4, que é o capítulo 4 também do James K. Smith, nesse livro, Você é Aquilo que Ama, em que história você está inserido? Ou seja, de que modo há uma orientação na sua mente para entender a adoração, buscar a adoração, propor a adoração, o que seria a adoração, de que modo a gente pode adorar. Quero pensar nisso tudo. No primeiro momento, vou ler aqui uma expressão do próprio James K. Vamos lá, aqui também na sua visualização. É assim, adoração é o coração do discipulado se, olha o condicional, e somente se a adoração for um repertório de práticas concedidas pelo Espírito, que tome você pelas entranhas, recalibre o seu cardia e conquiste sua... Segunda parte da aula vai ser sobre imaginação e a primeira parte sobre adoração, embora nos dois casos estejamos falando sobre isso. O que ele está dizendo aqui? De que, primeiramente, a adoração não é um processo destacado do culto. A adoração não é uma condição onde se estabelece um momento onde agora eu adoro. Pelo contrário, a adoração é um processo que
de várias formas, unir todas as nossas atividades. Pasme, no culto, nossa, já seria incrível pensar que o culto de adoração é todo ele, mas da vida. Trabalhamos processos litúrgicos semanas anteriores e o Igor mesmo conosco trabalhou a questão do shopping, a liturgia do shopping, como tudo aquilo nos envolve. Mas o James K. Smith vai falar, dentre outros aspectos, que a adoração ela não vai se estabelecer em um ato do culto, mas em um processo litúrgico que começa nas nossas disciplinas, ou no reposicionamento das nossas disciplinas, na recolocação dos sabores que a gente sente nas coisas e na própria disciplina, na recolocação dos nossos desejos, que o James K. Smith usa a palavra eros, que tem no antigo grego, ou no grego na sua origem, não a ideia, a expressão de sexo, não é sobre isso, eros é desejo. Então o eros faz parte do cotidiano de todos nós, porque todos nós desejamos, pois é. Então vamos tirar uma primeira conclusão. A adoração não é o processo que envolve o cântico. A adoração é um processo mais amplo que envolve práticas litúrgicas dentro do culto e fora dele. Por isso, e aí já saliento a primeira problemática, já veio para cá, sentou-se aqui, tem certeza e consciência de que você ouviu uma grande palavra. O cântico estava no lugar, os irmãos estavam agradáveis, o ambiente estava propício, mas já esteve diante de tal cenário sem sentir nada? Com até uma sensação um pouco estranha de, puxa, não falou comigo. É muito simples. James K. Smith aponta que isso se deve ao fato de que você não adora em casa, de que você não adora no trabalho, de que você não adora na rua, e de que por você não ter a compreensão de que a adoração ela encontra uma expressão clímax no culto, mas de que ela é um desenvolvimento de práticas litúrgicas, você chega aqui sem expressão e sem devolver a adoração. Você chega sem desejos. Portanto, o culto nada mais é do que a expressão e o ensino da adoração, mas ele não é um ato isolado. Coloque isso muito bem. Então, eu gostaria de, nesse momento, visitar com você a possibilidade de que a adoração não se trata de um processo isolado. Ok? Quantos aqui tinham a ideia de adoração muito voltada para cântico? Levanta a mão. Camilinha? Quem mais? Mais alguém? Quem aqui acha que a adoração, ou achava até antes, que a adoração era realmente o clímax do domingo, né? No sentido de que ser só o domingo? Alguém que se dedica a pensar em adoração durante a semana? Sem ser em cântico? Seja bem sincero. Cabecinhas estão se mexendo aí. Você pensa no dia a dia como um processo litúrgico de adoração? Então está explicado o porquê talvez você venha sem tanto ânimo para as práticas do domingo. E até para a quinta-feira, que a gente tem a quinta-feira também. Êxodo capítulo 5, verso 1, você pode abrir na sua Bíblia. Êxodo capítulo 5, verso 1 traz um pouco dessa percepção para nós. Faraó, né? Faraó recebe Moisés e Arão e a palavra é muito clara, ok? Eu vou pedir que mais de uma versão seja lida, pode ser? Então, alguém levanta a mão, lê, e o outro lê. Vamos para umas 3 versões diferentes aí. Pode levantar a mão e ler Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-lhe uma festa no deserto. Obrigado. Mais alguma versão diferente? A todo mundo NA? Corrigida. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Exatamente. O verso anterior do capítulo 4 diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. O povo adorou a Deus pela notícia. É muito significativo isso. Nesse momento aqui, Moisés vai até o povo, se revela, aquele processo todo de, olha, Deus quer libertar a gente, e o povo adora naquele momento. A adoração aqui está deslocada do eixo de culto público, reparem. A adoração aqui está
colocada numa posição onde há um inclinar-se diante de Deus que não é necessariamente porque eles estão no sábado deles. Um outro processo interessante observar, quando Tomé, isso é importante, quando Tomé se coloca diante de Jesus, ou na verdade Jesus diante de Tomé, e Tomé descobre que Jesus era de fato ressurreto, é importante lembrar que a frase de Tomé é significativa. Senhor meu e Deus meu. Tomé se ajoelha diante de Jesus e adora Jesus após um reconhecimento de arrependimento. Ele se arrepende e adora Jesus, que mostra as suas chagas. Aqui o povo reconhece que Deus vai o libertar e o adora. E aqui nesse processo aqui é interessante observar que algumas versões trazem Faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Por que isso é importante? O capítulo 8 também traz isso. Por que é importante? Mas Deus quer que o povo adore Ele, beleza. Mas você já reparou que quando nós chegamos a ver esse povo liberto e esse povo celebra a Páscoa, você já reparou que o que Deus faz com esse povo é mudar toda a sua liturgia de vida? Deus dá leis de alimentação, Deus dá regras de comportamento, Deus dá posicionamento de justiça, Deus dá proposições de ensino, Deus dá 10 mandamentos, Deus dá regras de higiene. Incrivelmente, quando Deus nos resgata para Ele e fala, deixa meu povo ir para que me adore, o adorar de Deus é um completo reposicionamento litúrgico. Não espere obter genuína adoração no domingo se durante a semana você não observa que toda a sua vida expressa uma liturgia de adoração. Eu coloquei uma conclusão orientada aqui. Deus ordena a Faraó que o povo seja libertado para o adorar, mas para adorar a Deus, Ele mesmo lhes dá toda uma cosmovisão diferente, leis, hábitos alimentares, regras sociais. A adoração para Deus não são apenas os atos de domingo, mas toda uma vida reorientada para Ele. Portanto, querer chegar aqui no domingo e estar exultante é uma completa insanidade se os seus atos litúrgicos, todos, não apontarem para uma mudança de adoração. A adoração não é sobre isso. Importante se ressaltar que na conversa de Jesus com a mulher do poço, ela vem com os papos de vocês dizem que é em Jerusalém, né? Aí ela aponta que é em outro lugar, no caso a gente não está escrito ali, mas é o Monte Gerizim, em Samaria, onde eles também tinham um culto deles. Jesus fala, olha, não é aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Repare, Jesus desloca isso do eixo geral de liturgia de culto. Ele desloca isso dos prédios, dos templos, o templo dos samaritanos, o templo dos judeus. Ele desloca isso de um eixo igrejístico, eu vou usar essa expressão, e ele coloca isso para um aspecto essencial: a adoração em espírito e a adoração em verdade. Ele desloca isso de um lugar e coloca isso para uma condição de vida. E desloca isso de algo abstrato e coloca isso dentro de uma realidade palpável, em verdade. A verdade é a palavra. A Bíblia toda é a verdade. Significa que uma mudança toda, uma mudança por completo, é uma mudança que vai apontar para a adoração. Se somos feitos para adorar, vale a pena mudar a vida toda. Se somos feitos para glorificar a Deus, mudar toda a vida é muito importante. Mais do que isso, é essencial, porque Deus liberta seu povo para adorar. Deus procura adoradores. E quando você aponta para Apocalipse, a maior parte do que você vê em Apocalipse é a adoração. Os santos adoram, os querubins adoram, os anciãos adoram, os seres viventes adoram, está todo mundo adorando a Deus. Isso deve ser muito mais gostoso do que a gente imagina. Só que essa visão amarrada de eu vou ligar aqui um cântico para adorar a Deus, ela realmente deforma a adoração. Né? Deixa eu perguntar para vocês, é uma aula, não é uma pregação. Né? O que foi ouvido de adoração ao longo da sua vida? Levanta a mão aí. O que a palavra adoração traz? Eu preciso, como professor e irmão de vocês, tentar entender. O que é adoração? Quando eu falo assim, vamos adorar a Deus. Eu aprendi assim, que adorar é elogiar a Deus. Elogiar a Deus, né?
exaltar o Senhor, não só com os cantos, mas com toda a sua vida. Com o rito da igreja, com os cânticos, mas ter Deus como centro e principal, é tudo na igreja. Quem nos sustenta é Ele, então Ele deve ser adorado. Mais alguém aí? O que a adoração fazia em termos de impacto de palavra? Adoração, o que vem na mente? Eu acho que a adoração, ela sempre teve uma conotação voltada mais para irmãos mais espirituais. Como se houvessem irmãos mais espirituais e aquele irmão, ele entra numa atmosfera de adoração. Também já ouvi bastante coisa em relação a isso. Como se isso fosse tipo um nirvana, que alguns chegam e os outros não. E por isso que alguns sentem a presença do Espírito Santo e outros são mais frios e tendem a não sentir tanto assim. Bom, então, pode falar. Eu lembro de uma... Era eu? Hã? Pode falar, gente, pode falar. Eu lembro de teve uma época, agora também, mas ficou muito em alta essa questão de adoração extravagante. Adoração extravagante. Que era com alguns cantores, acho que era uma galera assim, que era muito de que a Tamires falou, que era você botar muitos cantores e botar, era mais voltada para a questão do louvor, né, dos cânticos, e botar aquelas músicas meio, sei lá, mantras assim, e aí você entrava meio que num clima de uma adoração extravagante, e ali era o vamos adorar Deus extravagância. Tem aquela canção que fala assim, Poderoso Deus? Olha, eu já fiquei num culto onde ela durou 15 minutos só com a palavra poderoso Deus. Poderoso Deus. O André, eu deixo o céu descer. Hã? 15 minutos de deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Existe um problema nisso, que é um problema muito sério, a gente vai falar aqui, mas é um problema de ausência de contemplação na vida diária. Então, o ministro de louvor, por assim dizer, ele coloca você forçadamente a contemplar. Como você não está fazendo isso durante a semana, né, aproveitando a deixa do Paul Tripp, você não está fazendo isso na semana. Você não olha para a Bíblia como quem adora. Você não deixa que aquilo te tome. E o que você faz? Você pega, joga a pessoa nos 15 minutos de mantra, e aí ela vai entrando no nirvana dela, e aí ela está aquele processo de catarse, e quando você vai ver, ela está assim já. Pergunta para ela, o que você pensou? Não sei, mas está tão gostoso. Quando a adoração está muito boa, né? Atrapalha não, mas comete o da palavra, porque a adoração está ali. Então, Sim. se era 40 minutos, agora é 20, porque... Exatamente. A quantidade grande de louvores que tomou conta do meio evangélico, mais do que a palavra, se deve ao fato de uma ausência de adoração durante a semana, a ausência até de muitos cristãos não ouvem música cristã de verdade. Eles realmente têm um desafio com a música cristã, até porque a nossa igreja não encontra essa barreira do ponto de vista de música de Deus, música não de Deus. Deus fez o mundo, queridos. Não tem essa de música de Deus, música não. Tem música que profana o nome de Deus e vai contra a Bíblia, a gente não deve ouvir, e tem música que concorda com o que Deus diz. E o mundo é dividido assim, senão você vai ouvir música evangélica e tem umas coisas que você vai ouvir, não dá, né? Fala, Camila. Relacionado a isso também, nessa atmosfera, eu percebo assim, a maioria das músicas atuais, o pessoal chama de worship, as músicas duram tipo 15 minutos, e metade da música é só tipo, o som e o pessoal meio que se balançando, entendeu? Tô tocando. Exatamente. André, fala que assim, você como músico sabe que acorde Pegar, direção, né? pegar as notas certas que te conduzem sem... É verdade. É toda uma estratégia, mas ela não é adoração. E aí que tá. É um equívoco. A adoração é toda uma série concadenada de hábitos que chegam a te levar a contemplar a Deus em várias cenas durante o dia. A palavra de Deus deve fazer parte disso como a propulsora para que você possa olhar para o mundo que Deus fez, para as coisas que Deus está fazendo, para a graça e pela misericórdia que Deus tem para com a sua vida e adorar durante a semana. E em dado momento, no domingo, você está tão permeado dessa adoração
de que tudo que acontece diante de você, os cânticos, as reflexões, elas são muito sensivelmente tocadas. Quando Deus diz que circuncidaria o nosso coração, o ato de circuncisão, a gente às vezes evita falar disso porque pensa no órgão masculino, mas o ato de circuncisão é retirada de uma pele que cobre algo. Então, quando Deus diz circuncidar o nosso coração, é que Ele quer arrancar uma pele que impede de que quando a palavra toque, a gente se torne sensível a ela. O Deus que circuncida o coração, que faz uma aliança com o nosso coração, também tira essa parte endurecida para que nós nos toquemos, sentimos coisas simples serem profundas, né? Eu ia fazer um adendo de que hoje a dicotomia entre aquilo que é racional e aquilo que é sentimental acabou roubando o aprendizado acerca da oração. Ninguém se ensina mais de que a adoração ela pode ser aprendida. E a Escritura ela tem um meio didático e Deus trata com os seus filhos, né, o povo de Israel inicialmente, um meio didático ensinando-os a adorar. Então tem todo um processo ritualístico, tem todo um processo de purificação, tem todo um processo que direciona e ensina didaticamente a adoração. E hoje a adoração está muito envolvida com o aspecto emocional do ser humano. Então você não aprende cognitivamente de que forma você deve adorar. E aí é claro que você acaba não alinhando a doutrina correta, a ortodoxia correta, o louvor correto, numa direção que resulte em adoração. E eu acho bastante interessante de que a proposta do James K. Smith acerca do hábito é justamente essa, de que nós podemos aprender a adorar e de que isso não é algo que ela vem atrelada a um processo de regeneração, do tipo, regenerei, estou adorando. Você precisa conhecer a Deus para que isso resulte em adoração, e por isso a importância da doutrina, e por isso a importância de uma ortodoxia, para que haja um louvor correto. E aí ele usa até um exemplo, não sei se o Igor usou com vocês, da autoescola. Não sei se vocês já passaram pela autoescola, mas a autoescola é um processo de reordenação de hábitos. Então, quando você chega na autoescola, você tem que aprender tudo por processos. Então, você aprende que é banco, espelho, cinto, pé na embreagem, passa a primeira, abaixa o freio de mão do carro, e você no início aquelas coisas não são habituais para você, então você fica assim, peraí, não posso esquecer de nada. Ao longo do tempo, por aquilo se tornar um hábito, você já entra no piloto automático. E ele traz até um paralelo, né, de que a adoração, a liturgia, ela também é assim. No início é muito estranho você separar momentos de contemplação, você separar momentos mais extensos de devocionais para contemplar a glória de Deus, separar momentos do seu dia para refletir sobre determinados textos, mas conforme você vai avançando em caminhada cristã, isso vai entrando num piloto automático. E o que acaba acontecendo é de que você quer mais. Você já não se satisfaz com 10 minutos, enquanto antes era um sacrifício ficar 10 minutos olhando para um texto, olhando para um determinado livro, contemplando uma paisagem. Então isso vai acabando que entrando. E sim, a adoração ela pode ser ensinada, como na autoescola a gente aprende processos, e depois quando você entra no carro você já sabe. Você não fica lá, peraí, vou botar o pé na embreagem, vou passar a primeira, não, você já entra e faz aquilo no automático. Então a adoração é tal como um hábito que se a gente adquirir ao longo da semana, quando a gente chegar no culto, a gente não vai precisar se forçar uma atmosfera de adoração. Isso vai ser algo tal como um hábito. Sim, acho que muito pertinente essa analogia da autoescola, porque de fato é assim. Então a perspectiva de dirigir, ela não é imediata. E mais ainda, Tamires, é interessante observar que muita gente que vai fazer a prova de direção, às vezes já sabe dirigir e reprova, porque ela tem maus hábitos. Eu me lembro de um cara que era caminhoneiro e ele estava tentando pela terceira vez tirar a habilitação, e ele já dirigia caminhão há 20 anos. Mas ele tinha que fazer as coisas performaticamente de tal modo como lhe era exigido na prova de habilitação para caminhão. Então, muitas vezes a gente vem com hábitos de adoração que, na verdade, Deus reprova e Deus não aceita. Mas a gente não quer entrar na autoescola da Bíblia.
A gente quer dirigir o processo de adoração. A gente quer saber mais do que Deus. Muito pertinente. A gente passa a pensar, e eu proponho essa frase aí também, essa fala. Você não será liberto da deformação, né, de uma liturgia de adoração rival por novas informações, ou por novas informações apenas. Deus não nos livra do poder deformador de formação de hábitos exercidos por liturgias rivais táteis, apenas nos dando um livro. Pode passar. Em vez disso, ele nos convida para uma liturgia corporificada, diferente, que, além de ser permeada pela história bíblica, por meio dessas práticas, também inscreve essa história em nosso coração, como uma calibração erótica, o eros, o desejo, colocando o ponteiro do nosso amor em direção a Cristo, nosso norte magnético, lembrando a segunda aula. Romanos 12, 1-2, que foi tema de pregação ontem, fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está limitando o culto a uma atuação de domingo, ele está dizendo que o culto racional, a adoração racional, ela é ampla e ela se dirige na direção de Deus quando um corpo é oferecido em sacrifício. Sacrifício da disciplina, da reorientação, da recolocação. Passando um pouquinho, vamos lá. Esse é Thomas Cranmer. Eu conheci o Thomas Cranmer por esse livro aqui. Esse livro, Louvor, Análise Teológica e Prática, do D.A. Carson e do Timothy Keller, é um compêndio de artigos sobre liturgia. Ele foi lido por nós quando, no início do plantio, há mais de 2 anos atrás, e 2 anos e meio, e esse livro trata de liturgias, ou seja, como a igreja construiu liturgias. E fala de Thomas Cranmer. Ele teve um trabalho danado. Ele era um homem do tempo da Reforma protestante, e a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, é a igreja que surge da ruptura da igreja católica na Inglaterra. Então, surge a igreja anglicana, governada pelo rei. Só que Thomas Cranmer vê que não dá para aproveitar no culto da igreja recém-surgida aquele processo litúrgico católico, e de que se você deixasse só um negocinho católico lá exatamente como era, você poderia pôr em risco toda a compreensão de adoração. Então o que o Thomas Cranmer fez? Ele fez algo interessante. Ele pegou e construiu o livro de oração comum, disponível para qualquer um de nós. E o livro de oração comum do Thomas Cranmer, ele envolvia todo o culto, além de propostas que iam além do culto. E ele, no culto, junto com os ministros que eram ensinados, ele propunha que as pessoas pudessem aplicar os processos litúrgicos do culto em casa também fazendo com a família, fazendo leituras. Por exemplo, ele imprimia padrões de vamos ler salmos de tanto a tanto, e aí ele dizia: em casa você também com a sua família leia salmos de tanto a tanto. O Thomas Cranmer, ele pegou o livro de oração comum, ele reordenou todo o culto da igreja anglicana através desse livro de oração comum e pediu que as pessoas usassem isso como um padrão litúrgico diário de suas vidas. Isso é muito importante. Uma das coisas mais legais que a gente tem nisso é que o livro de oração comum foi um dos instrumentos que Deus usou, por exemplo, para reordenar os afetos de C.S. Lewis. O autor C.S. Lewis, ele fala muito do livro de oração comum e de como o livro de oração comum foi um instrumento de desapego da sua vida ateísta para uma vida liturgicamente cristã. C.S. Lewis morreu anglicano, né? E é importante a gente reorientar do culto para casa. Pegar e pensar de que modo o culto influencia o meu pensamento. Como o culto da manhã é? O culto da manhã, ele faz parte de um processo que deve imprimir na sua vida uma liturgia. Por exemplo, a gente abre com uma oração, ou com uma leitura, segue com uma oração, e depois a gente vai para onde? Para os cânticos. A gente tem um processo de lembrar a Deus cantando, e depois tem o catecismo, que é uma regra de vamos gravar isso, vamos memorizar isso, e depois vai para uma aula, e depois vai para um café. Não é assim em casa? A gente deveria pelo menos tomar café? Ou em algum momento a gente deveria comer alguma coisa? Então, pensar na liturgia da igreja como um padrão que aponta para a liturgia de casa, mesmo que seja de forma resumida, é o modo como nós pensamos.
Por exemplo, quando nós à noite estamos cultuando no domingo, nós recebemos visitantes. Repare que o processo litúrgico é muito diferente. A gente tem a leitura, tem a oração, os cânticos são mais voltados a uma compreensão maior do que cristianismo é e de mais fácil acesso. A reflexão busca um contato com o mundo exterior e a pregação é evangelística. Por quê? Porque nós recebemos visitantes. Então, a doutrina mais densa está pela manhã, que é em casa. Mas de noite é rua. E de noite é mais evangelística. Podemos pensar nisso para a nossa própria vida diária. Deveríamos ser evangelísticos pregando e adorando fora. E mais doutrinários dentro, em casa, nos nossos núcleos familiares. Então a liturgia da IDC, que muito foi influenciada por esse livro que você pode encontrar com facilidade, depois eu passo aí, a liturgia da IDC, ela foi muito calcada em cima de um pensamento onde o culto deveria migrar, progredir para casa, e não apenas ser um ato isolado no domingo. O culto cristão não apenas ensina a pensar, ensina a amar. E faz isso convidando-nos para dentro do relato bíblico e implantando essa história em nossos corações. Implante o culto da manhã na sua vida. Implante a liturgia do culto da noite lá na faculdade. Faça uma reflexão com as pessoas sobre as coisas que estão acontecendo. Portanto, o culto não é um ato isolado. O processo litúrgico deve ser desenvolvido em casa. As crianças precisam ter liturgia. As crianças precisam de cultinhos para que elas possam entender como é que a igreja faz o culto. Porque senão ela chega aqui e vai ficar correndo. Porque ela não vai entender. Ela não vai entender que é para sentar, para que ouvir. Agora é o momento, fecha os olhos, porque tem oração. Ela não precisa a vida inteira alguém dizer, fecha os olhos. Entende? Então as liturgias reordenam e depois elas entram, claro, dentro de um processo de repetição que não é mais tão difícil, né? Passo para o próximo ponto. Se por um lado então tratamos a adoração como um ato que estende-se, que transcende o domingo e vai por toda uma... Você vai ter que passar a fio, repetindo, a IDC fez isso, passou a fio tudo que a gente viu na vida como liturgia, para fazer uma liturgia que apontasse para lá de fora, dentro para fora. Você vai ter que passar a fio a liturgia da sua vida, observar onde essa liturgia ela acaba sendo uma liturgia falha, por adorar liturgias rivais, por desejar. O que é uma liturgia rival? É um conjunto de práticas que as pessoas fazem e que leva elas a uma contemplação, um desejo que não é sobre Cristo. Nós estamos numa sociedade magética, ou seja, a gente está o tempo todo no YouTube, no Netflix, no celular, a gente está numa sociedade magética. É muito fácil, repito, se perder dentro de um processo litúrgico. É muito fácil você daqui a pouco estar completamente insensível às coisas que são relacionadas a Deus e seu mundo e tudo que Ele faz. Porque você pode estar imerso em processos litúrgicos rivais. Então você acorda, a primeira coisa que você vê é a mensagem, vai orar. Já é muito simples, né? A primeira mensagem que você receba é que seja do próprio Deus. Acordou? É isso que você faz? Entende o que eu quero dizer? Muita gente já está assim. Acordei. Facebook, WhatsApp. Não precisa levantar a mão. É só acenar com o coração para Deus. Então, ir na direção de uma mudança não vai ser tão fácil. Mas é necessário. É necessário. Então, eu vou usar o Kevin Van Hooser nesse livro aqui, Quadros de uma Exposição Teológica. Esse livro aqui, o Kevin Van Hooser, incrível, gente. O que ele faz? Ele usa o James K. Smith e depois briga com o James K. Smith. É muito legal, ele faz isso logo no começo. Ele fala que gosta muito do James K. Smith e ele usa a especulação do James K. Smith sobre o shopping, né? A liturgia do shopping. Ele fala, cara, tem tudo a ver. Ele fala também de um processo de McDonaldização, ou seja, nós fazemos as coisas meio que tão mecanicamente que você já viu o pessoal que trabalha no McDonald's, no Burger King? Gente, eles não têm nenhuma expressão para mexer naquelas comidas. A gente
4. André, batata. Quer mais batata? Quer mais batata? Batata grande ou pequena? Não tem mais nenhuma expressão. Não tem mais nenhuma expressão. E talvez por isso, na década de 90, os ministros de louvor falaram: agora levante a mão. Agora adore o Senhor. Já viram? Ministro de louvor dando ordem para você adorar a Deus. Olha que loucura. Olha que ponto chegamos. Alguém precisar dizer: levanta a mão agora, porque agora é para levantar a mão para você adorar. Agora abaixa, deixa de adorar um pouco. O Kevin Van Hooser vai falar que Deus criou a nossa imaginação. Olha que legal que ele vai fazer com isso. Ele vai dizer que ele concorda com James K. Smith sobre o ponto de vista das liturgias, mas ele vai dizer que o James K. Smith deveria dar mais valor ao pensamento. Olha que interessante, né? De que sim, o processo litúrgico perpassa pelo processo cognitivo, e de que o cognitivo é, como Agostinho chama, mente e coração, é tudo junto, bate no mesmo lugar. Mas ele não bate forte no James K. Smith, não. Ele só diz o seguinte: deveria dar um reforço, né? E hoje ele vai tocar nisso. A imaginação não é apenas uma faculdade para a criação de imagens, mas muito mais importante que isso, a faculdade para a criação e descoberta de ligações dotadas de sentido. O que o Kevin Van Hooser trata aqui? Ele vai dizer que o processo de adoração, e esse livro fala muito sobre adoração, é um processo que necessita do uso da imaginação. Vou ser bem direto: Deus criou sua orelha, seu cabelo, seu olho, seu dente, sua boca, e criou também algo chamado imaginação. Mas nós não entendemos que a imaginação também foi criada para a adoração. Olha que coisa! Você não tem o olfato, você não tem o estômago, você não tem pensamentos. Então, o que Deus espera que você faça com a imaginação é que ela seja usada para adoração. E é isso que o Kevin Van Hooser vai salientar nesse livro aqui. Ele vai começar, vai iniciar a sua introdução exatamente com isso. Ele chama de imaginação descartada. Ele vai dizer assim: metáforas que mantêm viva uma nação santa. Tem um trecho aqui que eu destaquei para ler para vocês. Né? Ele vai falar assim, ó: a despeito de concordar com o que amamos é uma visão específica da vida boa, uma imagem implícita do que cremos que o desenvolvimento humano se assemelha, creio que essa imagem, como a própria imaginação, é fundamentalmente cognitiva, em vez de não cognitiva, como James K. Smith sustenta. Então, nesse momento aqui, ele fala: eu concordo com as liturgias, mas eu concordo que as liturgias também são atos de pensamento. E eu também concordo com Kevin Van Hooser em pensar que Deus trabalha com os nossos pensamentos, e que os nossos pensamentos e os nossos desejos estão caminhando, e eles estão caminhando para encontrar um propósito, que a gente no final resume como coração. E olha o que ele vai colocar aqui e propor. Vamos lá. Foi? A imaginação é tão verbal quanto visual. Jesus usava sempre a imaginação na construção de imagens em nossos corações. Suas parábolas eram como metáforas estendidas, imagens lançadas em conjunto. Olha, a palavra parábola em grego é imagens lançadas em conjunto. Eu gostaria que a gente fosse até Mateus 13:31. Mateus 13:31. Quem encontrar, espera o outro. Vamos lá? Mateus 13:31. Lê aí alguém, por gentileza, o 13:31. Só o 31, 13:31. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grande mar que o homem pegou e plantou no seu campo. Obrigado. Leu 33.
Alguém? Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. 34, alguém? Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Obrigado. Repare que Jesus usa um processo de imaginação. Ele diz assim: imagine um grão de mostarda. Aí a pessoa, o que ela faz? Pum. Agora imagine um grão de mostarda caindo na terra. Agora imagine ele crescendo. Lembra da árvore? Lembra, uma árvore grande então. Essa sementinha é como se fosse a palavra de Deus. Ela é lançada e ela cresce. O que eu tive que usar para pensar? Imaginação. Quando ele diz o reino dos céus é semelhante, Jesus está dizendo: você vai precisar usar a sua imaginação para me entender. Para adorar a Deus precisamos usar a nossa imaginação. Quando estamos diante dos textos bíblicos, a imaginação é requerida para que ela dê sentido a um conjunto de imagens, parábola, um conjunto de imagens estendidas. E eu preciso da imaginação para conectá-las. Vamos lá. Acabando aí. A fé vem pelo ouvir. O discurso de Deus forma nossas imaginações. A teologia, e quer ver uma coisa também? A teologia pode ser definida como a tentativa de imaginar as imagens de Deus à maneira dele. Então, o que a teologia faz é pegar e forçar a imaginação a se estender um pouco mais e, ao se estender, alcançar aquilo que Deus queria que pensássemos. A teologia, ela então vai atuar no campo da imaginação, nos impulsionando a ela, e não apenas nos dando palavras, mas nos dando imagens, possibilidades visuais. É por isso que as analogias são tão importantes às vezes numa pregação. Quando um cara usa uma analogia, como por exemplo, um cara estava me explicando que as analogias são esse extremo valioso na pregação, e às vezes eu mesmo ignoro, e eu vi o Vadislau Gomes usando uma analogia fantástica para a fé, que eu já tinha ouvido, mas não para a fé. Incrível, né? Ele falou assim: olha, uma vez um homem foi atravessar as cataratas do Niágara. Vocês já ouviram falar dessa catarata? Lá no Niágara, nos Estados Unidos, ela é uma queda absurda, maior do que a de Foz do Iguaçu. E aí o que aconteceu? Esse homem estendeu uma corda e passou com um carrinho de mão. Conhece essa analogia? Não? Conhece? Ele passou com um carrinho de mão. Ele falou: vocês duvidam eu passar com um carrinho de mão nessa corda, de lado, empurrando o carrinho de mão? Ele passou. E eu fiquei, a minha imaginação, falando: que louco, numa corda, bamba e com um carrinho de mão. Eu fiquei: meu Deus. E esse Vadislau, ele é um cara que parece que ele prega conversando. E aí o cara foi para o outro lado. Aí o pessoal estava do outro lado: vocês duvidam eu ir de novo? Aí eu digo: duvido. Aí o pessoal: e aí, quem duvida eu ir pela terceira vez? Aí ninguém duvidou. Acho que você consegue. Então agora vem aqui e entra no carrinho de mão. Entrar no carrinho de mão é fé. Ouvir e ler a palavra, a gente pode, mas Deus nos chama para entrar no carrinho de mão. Aí é fé. É como se Deus falasse: eu consigo, tu viu? Sim, então entra no carrinho de mão. Você pensou agora? Então olha o que você fez. O que você fez? Você usou o quê? E não foi interessante? Foi, né? Você entraria no carrinho de mão? Não. Isso é a cara do pastor. Você falando sobre esse aspecto de imaginação, me lembrou que o próprio Calvino fala sobre o artista, sobre o pregador. Ele fala que o artesão da palavra é aquele que consegue pintar na pregação o Cristo crucificado, que a sua congregação é capaz de enxergar o seu sangue escorrendo. Então é interessante porque na nossa pregação à noite, por exemplo, nós não usamos de muitos recursos visuais. E de que esse exercício da imaginação ele precisa ser feito quando a palavra estiver sendo exposta. E ao pregador, aquele que está dirigindo a palavra, aquele que está dirigindo a reflexão, propor um convite à imaginação, é importante sempre permitir à sua mente que se esteja envolvido por ela, a fim de encontrar, apalpar aquilo que está sendo dito. E se tratando da pregação do Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, as pessoas que estão na frente, os artistas de
Deus, os artesãos da palavra, eles pregam, eles sempre devem visar isso, expor o Cristo de tal forma que a congregação possa alcançá-lo, tateando e possa ver o seu sangue escorrendo. Eu gosto muito quando o Calvino, eu acho que o vamos dizer, usa até o Calvino nesse quadro de exposições teológicas. Nesse tipo de mentalidade de que não é necessário muitas coisas para enfeitar o Evangelho. A própria pregação do Evangelho, ela te coloca numa atmosfera em que você entra lá no Monte da Caveira e você vê o Cristo sendo crucificado e o sangue escorrendo e você diz, cara, isso é o presente de Deus. E isso que Kevin Verhulst vai dizer, e o James K. Smith também, porque no livro dele trabalha sobre imaginação, exatamente, por isso que eu peguei o gancho, o James K. Smith e o Kevin Verhulst, que você e eu precisamos exercitar a imaginação quando estamos lendo a Bíblia e não apenas cumprindo a regra do dia. E isso é o nosso pecado. Você leu a Bíblia hoje? Li. Usou a imaginação? Porque a imaginação vai te levar à contemplação. E a contemplação, à adoração. Bater cartão com a Bíblia vai te secar. É capaz de você ainda dizer para mim assim, eu não sei o que está acontecendo, estou lendo a Bíblia. Mas, né? As próprias músicas do Projeto Sola, elas têm um convite à imaginação. Tem aquela música do Pedro, ela te propõe um convite e ela narra na perspectiva dele. Eu te vi fazendo todas aquelas coisas e tal, e é um convite. E eu muitas das vezes, indo para a faculdade, me imaginei na posição do Pedro, assim, vendo todas aquelas coisas e no final ainda sendo traidora. Eu acho que a própria proposta musical do Projeto Sola é também um convite. É Êxodo deles nova, também te coloca no Egito e também te faz gritar como aqueles trabalhadores, né? Aqueles escravos do Egito. Essa imaginação, essa fé que vem pelo ouvir, ela é o tempo todo mais que um convite, uma ordenação. Jesus não fala nada por parábolas, porque ele está forçando, Tamiri já fez essa fala aqui há um tempo atrás numa aula, esse processo forçoso de pensamento para te levar a de fato pensar sobre alguma coisa que não seja o óbvio, não seja o que está estampado na cara. Então a parábola, que a gente viu o resultado ali na palavra em grego, né? Extensões de imagens em conjunto, elas nos levam a ter de imaginar. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha um banquete, tinha um filho, e ninguém quis ir na festa do filho. Ninguém quis ir na festa do filho? Ninguém quis ir. O que eles falaram? Vou casar, casei, comprei um campo, e eu também quero. Aí você está na história. Então Jesus tem esse processo de imaginação, né? Você sabe o que imaginar quando eu penso em aprender na realidade de igreja que institui dentro da palavra. O teatro, por exemplo, é um ensino preguiçoso, porque se esforça, tá ali. Tipo, já está ali, você tem que prestar atenção, né? E é muito mal feito muitas vezes. Também tem, sobre essa questão da imaginação, tem um artigo que eu acabei de colocar naquela do PNO, que fala sobre a nossa mente poder nos trair. Então, como nós não usamos a nossa imaginação para adorar a Deus, e nós, usamos para criar uma vida utópica que seria muito melhor e que passa toda a história na nossa cabeça, estamos como se fosse falando para Deus que a nossa vida é muito melhor do que Ele propôs para nós. E dessa forma estamos começando a nos adorar do que adorar a Deus. E com isso já quebramos totalmente o culto que nós devemos prestar, o culto racional a Ele. E o que não seria ansiedade, senão um conjunto de imagens sobre o pior. Estamos terminando. Então existe aí uma necessidade de pensar e sentir e amar e desejar. Filipenses capítulo 4, versos 7 ao 9, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repare a unidade aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste em mim, isso fazei. Pensai, fazei. Então ele está propondo
de que a imaginação, de que o pensamento conduza à prática. E concluindo aí, pois não. É interessante porque me lembra também Colossenses 3, que ele fala que se formos, Colossenses 3, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, pensar nas coisas lá do alto. Então, juntamente com o Filipenses, não é uma possibilidade, não é uma posso pensar como posso não pensar, eu posso imaginar hoje, ou eu posso não imaginar, mas uma ordenança. Então, se somos ressuscitados e crucificados com Cristo, se no caso seguimos os passos dele, precisamos pensar nessas coisas, precisamos pensar em Cristo. E o fato de ser uma ordenança torna a coisa bem mais séria. Eu não posso deitar na minha cama e fazer o que eu bem quero da minha imaginação, mas eu preciso levar cativo a minha mente. Exatamente. Isso é uma ordenança. Exatamente. Terminando, portanto, a liturgia do culto e da vida precisam estar completamente mudadas para que haja genuína adoração. A imaginação precisa estar completamente a serviço da adoração, formando imagens integradas de adoração a partir da fé que vem pelo ouvir. Esse livro aqui, já li muitas vezes, recomendo, Penetrado pela Palavra, John Piper. Ele tem um capítulo onde ele fala sobre o fato da família dele ter criado orações diferentes para cada dia, para cada ato. Tem a oração do café da manhã, a oração da janta, e de que as crianças aprenderam essas orações que eles criaram enquanto família e que elas passaram a fazer parte do processo litúrgico e eles levaram para a vida de casal, para a família deles. E acho que deixa eu ver, acho que era 84, deixa eu ver se eu achei aqui. Não, vou ter que procurar, mas eu deixo na mão de vocês. E ele vai falar que ele criou processos litúrgicos de adoração a partir da oração com os filhos e a esposa. Portanto, para fechar, se nós de fato queremos adorar a Deus, de fato, vamos ter que mudar a liturgia da vida, toda ela. Se nós de fato queremos adorar a Deus, vamos ter que usar todo o poder da nossa imaginação que Deus deu para ser adoração para Ele, apontando nas Escrituras e a partir de um olhar de imaginação, vendo a cena, sentindo a cena, presenciando os atos bíblicos, de tal forma que as histórias bíblicas sejam internalizadas, sentidas, lembradas. Então é como se a Bíblia o tempo todo estivesse estampada diante de nós. E eu peço que a gente possa fazer isso o quanto antes. Faça isso hoje. Você não ficou imaginando o cara na corda com o carrinho de mão? Pois é. Mas em casa ninguém fala, imagine. A Bíblia fala, leia, se coloque na posição desse personagem. Fique ali sentado com esse personagem. Sinta o que ele está sentindo, os dramas que ele poderia ter sentido. Qual o medo que eu sinto quando eu saio, fujo de Faraó, estou celebrando. Eu saí do Egito, de repente eu encontro o mar. Quantos já devem ter ouvido essa história, mas quantos pensaram que eles nunca tinham visto um mar se abrir? Quantos não tinham presenciado nada disso nunca? Eu nunca vi mar se abrir. Então, se eu estou sendo perseguido por bandidos, eu, André, estou fugindo, eu encontro o mar, gente, eu fico, perdi, já era, eu vou dar. Então você imagina, você sai e encontra o mar. Agora imaginou, né? Medo, dúvida. O que eu faço diante do mar? Aí o mar abre. Isso é incrível, né? Aí o mar abre. O mar que abre é o poder de Deus. E aí a gente consegue sentir a história. Porque imaginou a história. Entrou na história. Fez perguntas à própria história. Bem? Alguém quer fazer alguma última colocação? Tamires, os irmãos... E aí eu estava lembrando de Levítico, porque eu estava lendo e uma das coisas que o André fala é de que a gente tem muita impressão de que Levítico tudo é muito mecânico. Faz isso, faz aquilo, é assim, usa essa roupa. E quando que na verdade Deus, em todo momento, Ele quer que as pessoas reflitam sobre o porquê daquele procedimento, o porquê de realizar daquela forma. E tem um dos rituais
pecado que eles não sabem que podem ter cometido. E o comentário ainda traz a nossa reflexão de que esse tipo de sacrifício era justamente para que em cada ação o hebreu pudesse pensar se aquilo era pecado ou não. Então não era simplesmente vou fazer esse sacrifício porque Deus mandou, mas será que como eu tenho agido, como eu tenho feito a minha vida, para ele pensar se aquilo que ele está realizando, pensando e sentindo é pecado ou não puramente uma cerimônia. Muito bom, muito bom. Mais um comentário? Algo chamou atenção? Fala aí. Algo reorientou? Algo fez refletir? A gente acha que, nossa, talvez, eu não tinha essa ideia de que até a nossa imaginação pode ser redimida. A gente usa a imaginação para tanta coisa e às vezes não usa ela para adorar a Deus. Então, acho que isso mudou totalmente a minha concepção de adoração no meu dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixam fluir. A história, ela usa, ela pergunta e a gente não precisa se despir desse nosso intelecto voltar. Verdade. Vamos agradecer a Deus e espero que essa semana seja uma semana de contemplação, de imaginação e de adoração. Bom Deus, Pai gracioso, obrigado por esse encontro. Precisamos adorar a Deus. Nós necessitamos disso. E pedimos que o Senhor nos conduza à genuína adoração em Cristo, mudando todos os nossos hábitos, mudando toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa liturgia diária, e que nessa semana, todos aqui que estão nessa sala possam reorientar a leitura bíblica, tirar esse processo mecânico de bater o cartão para... Deixa eu entrar nessa história. Deixa eu sentir o que Paulo está sentindo. Deixa eu entender o contexto. Por que ele está falando isso? O que estava na cabeça dele? Por que ele estava sofrendo? O que Jesus queria dizer? Senhor, não nos permita tornarmos mecânico aquilo que é santo, bom, agradável, justo, belo. Não tire, Senhor, ou na verdade não permita que nós retiremos a beleza daquilo que é tão maravilhoso. Que a majestade das Escrituras esteja diante de nossos olhos. Refaz a adoração em nossos corações, Deus, colocando as imagens e a imaginação, Senhor, para funcionarem para Cristo. Não nos permita gastar nosso tempo com imaginações, com imagens, com visualizações daquilo que só agrada a carne. Isso interrompe esse fluxo maravilhoso de adoração. Antes, Deus, aviva em nós essa imaginação, essa contemplação, essa direção de olhar e ver Cristo através das cenas da Bíblia, a Bíblia em movimento, Deus. Perdão porque muitas vezes nós ignoramos essas ordens e nos tornamos pessoas ressecadas, frias diante da beleza da Escritura. Que a beleza do Evangelho na face de Cristo seja uma beleza encantadora nesse domingo. Em nome de Jesus.